É? Tá gravando já, tá? Todo mundo fez a 159? Alguma dúvida nela? Tá. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu resolvi. Não sei se vocês resolveram assim. Tá? José falou que vai jogar os dois dados, vai cair 7. Antônio, ele falou que vai cair 8 e o Paulo vai cair 4. Tá? Quais as possibilidades dos dois dados somados dá 7? Ou cai 1 e 6, ou cai 6 e 1, que é a soma dá 7, a soma aqui dá 7, 2 e 5 também dá 7, 5 e 2 também dá 7, 3 e 4, 4 e 3. Uma dúvida que pode surgir é: por que eu tenho que contar duas vezes isso e isso? Oi? Dado 1, dado 2. Oi? Dado 1, dado 2. Dado 1, dado 2, isso. Mas para vocês é claro por que isso conta como duas vezes? Por exemplo, faz de conta que eu quero que a resposta dê 2, a soma dê 2. Quais são as possibilidades de dar 2? O dado 1 cai 1 e o dado 2 também cai 1. Que aí a soma vai dar 2. Quantas possibilidades tem de cair 1 e 1? Uma ou duas? Uma. Então, é uma. Porque toda vez vai cair só. Porque se cair o primeiro dado 1 e o segundo 1, e aí você fala, mas pode cair também 1 em 1. O segundo caiu 1 e o primeiro 1. Mas é a mesma coisa. Então você não pode contar duas vezes. Porém, se for 1 e 2, 2 e 1, é diferente. Porque aqui nessa situação o primeiro dado deu 1 e nessa outra o primeiro dado deu 2. Isso é diferente. Tá? Então, aqui 1 e 6 conta diferente de 6 e 1. Tá? Aqui é a posição do primeiro dado e a posição do segundo dado. Tudo bem? Tá? Para 8, quais são as possibilidades? 2 e 6, 6 e 2. 3 e 5, 5 e 3, porque somados dá 5, dá 8. Né? E 4 e 4, tá vendo que o 4 e 4 não apareceu duas vezes. Todos os outros apareceram, 3 e 5 apareceu e o 5 e 3 apareceu. Né? Flipou. Trocou de lado um com o outro. Esse aqui não troca de lado, por isso que não aparece o 4 e 4 aqui de novo. Tá bom? Tá. E aqui, o Paulo para dar 4 as únicas possibilidades são 1 e 3, 3 e 1 e 2 e 2. Aqui o 2 e 2 também só aparece uma vez. Aí, no exercício perguntou quem tem mais chance de ganhar. Quem tem mais chance de ganhar é o José, depois o Antônio, depois o Paulo. E aí no exercício ele ainda fala quais as possibilidades do José. Uma possibilidade, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades para José. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para Antônio. Tem 1, 2, 3 possibilidades para o Paulo. Certo? Tudo bem mesmo, gente? Tudo bem. Então 159 foi a alternativa D, que é exatamente isso que a gente falou. Tá? Agora 160. Olha lá, 160. Tem um gráfico, tá? Aí você tem aqui no eixo X você tem os meses de 2010, no eixo Y você tem uns números, tá? Para falar a verdade, não importa que números são esses, tá? Aí você lê isso daqui e tudo mais, como vocês já leram, vocês vão ver que é um emprego formal. A pergunta: com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é. O que é mediana, gente? Põe tudo na ordem. Perfeito. Tá? Então, a mediana entre esses números aqui, 7, 5 e 3. A mediana deles primeiro ordena. Então, ordenado fica 3, depois 5, depois 7. A mediana é o elemento central. Então, a mediana desses três números é 5. Tá? Qual que é o problema se tiver um número par? Digamos, 7, 5, 3 e 9. Bom, agora tem um número par, aí você ordena esses números, fica 3, 5, 7, 9. Está ordenado. Agora você pega os dois centrais e tira a média deles. A média vai ser o 6.
Tudo bem? A mediana desses 4 números é o 6, é a média. Tá? A média do central. Tá? Repara que não tem nada a ver com a média dos números, tá? Aqui pode ser que... Né, aqui vai dar certinho essa média, porque se você somar e dividir por 3 vai dar, se você somar e dividir por 3 vai dar, porque eu fui infeliz nas escolhas. Só que não tem nada a ver com a média geral dos números. A mediana é diferente da média no geral. Tá? Bom, então aqui ele está pedindo para a gente achar qual que é a mediana desses números, que são os empregos formais. Empregos formais são esses números aqui, ó. Em janeiro, emprego formal essa quantidade. Em fevereiro, emprego formal essa quantidade. E qual que é a estratégia para achar a mediana desses números? Cara, eu contei, na verdade, 10 números que tem. Certo. Eu fui vendo um por um, sem colocar em ordem. Fui vendo um por um menor. Por um. Perfeito. Chegou no 5, fui ver porque é o outro próximo. Perfeito. Dividir por 2 e acha. Perfeito. Ó, então, pegando o que o Carlos falou, vou usar isso aqui como régua. Cadê? Ó, vou fazer o que o Carlos falou, só que eu vou usar uma régua aqui, tá? Vou usar isso aqui como régua, tá? Então, essa parte aqui em cima aqui é a minha régua. Concorda que os números crescem de baixo para cima? Então, vou usar uma régua para mostrar dos menores para os maiores, porque eu não vou querer ordenar todos esses números, eu não vou copiar na mão esses números e ordenar, porque isso demora demais. Lembrando que vocês têm 3 minutos para fazer, aqui a gente demora um pouco mais porque a gente está explicando, tá? Quais são os números? Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, são 10 números, tá? Ó, um número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. São 10 números, então a gente sabe que não tem um elemento central, porque é par, tá? É que nem esse caso aqui, ó. No caso de par, você tem que pegar a média dos dois centrais, tá? Quando é ímpar, você tem um elemento central. Quando é par, não. Então você vai ter que pegar os dois centrais, né? Ordenar, pegar os dois centrais e dividir por 2. Só que, ao invés de ordenar, a gente vai usar a reguinha aqui, ó, para fazer mais rápido. A gente vai de baixo para cima pegando os 5, porque são 10, eu tenho que pegar o quinto, sexto elemento, somar e dividir por 2. Essa é a resposta, tá? Então, ó, o primeiro elemento que bate aqui na régua, aparentemente é esse daqui, ó. Se você ver, o 181.000 é menor do que... aliás, não é menor do que esse primeiro aqui, ó. Então, ó, o primeiro é esse 181.419, o segundo é esse, já foi 2. Aí já foi 2, a gente continua subindo. Aí você tem esse outro elemento aqui, é o terceiro. Aliás, 204 é o terceiro. 209 é o quarto elemento. E depois do 209, tem o 212, que é o quinto elemento. Tá? 212 é o quinto elemento e a gente tem que achar o sexto elemento. Continua subindo com a reguinha. Aí 212, o próximo vai ser... Cadê? 246. Tá? 212, 246. Soma e divide por 2. Vai dar entre 212 e 246, sei lá, 220 e pouco, certo? 220 e pouco, 230 e pouco. Aí você olha lá, 229. Você vai somar e dividir por 2. Aí vai dar isso daqui. Tá bom? Vamos usar a calculadora. Cadê aqui minha calculadora? Calc. Ó, então é 212 mais 246. Isso dá 458, vou dividir por 2, dá 229, tá? Eu peguei bem arredondado, 229 e a resposta aqui, tá bom? Vocês vão fazer grosseiro, tá, gente? Não precisa colocar todas as casas aqui, porque vocês veem que é diferente. Tem muita diferença entre o 229 e o próximo, tá bom? Alguma dúvida? Não? Fácil? Todo mundo acertou? Não? Mas você entendeu agora? Bom, acho que todo mundo teve dúvida nesse exercício, né? Eu consegui tirar a dúvida de todo mundo ou alguém mais tem dúvida nesse exercício da cerâmica? Quem tem dúvida, levanta a mão, gente. Tem dúvida? Então vou fazer.
Você leu o exercício? Todo mundo leu o exercício? Leu? Tá. Eu vou fazer esse 161 junto com um outro exercício que eu acho que é o 165. Eles são idênticos. Deixa eu só ver se é o 165. É o 165. Todo mundo leu o 165? Sim? Ó, então eu vou fazer os dois juntos, tá? Só lembrando o exercício anterior, o 161, qual que é a ideia dele? Você tem um cubo de cerâmica e você tem a situação antes do cozimento e depois do cozimento. Ele vai diminuir o valor das arestas em 20% e ele quer saber qual que é o novo valor de volume em relação ao volume anterior. Todo mundo leu o exercício, certo? Você tem a cerâmica que é um cubo, você vai cozinhar ela, né? Cozer, não sei como é que fala. Tanto faz. Você vai aquecer, ela vai evaporar e ela vai diminuir as medidas das arestas. O 165, então, você tem uma situação de antes e depois. O 165 também tem uma situação de antes e depois. O que é importante nesses dois exercícios? Montar uma tabelinha, tá? Muitos exercícios em matemática a gente resolve com uma tabelinha e eu vou ensinar para vocês uma tabelinha que resolve esses dois de uma vez. Então, presta atenção, tá? Qual que é a situação no 165? Você tem uma criança e você tem um adulto, e aí ele fala que quando a criança cresce, a massa dela multiplica por 8 e ela quer saber por quanto que a área fica multiplicada em relação a quando ela é criança. Tudo bem? É a mesma situação, antes e depois. No caso lá em cima do outro exercício, é antes e depois, não da área, do volume. Tá? Então vamos resolver os dois de uma vez. Vou resolver, deixa eu ver se tem espaço em algum lugar aqui. Ó, vou resolver aqui os dois, tá? Então vai ser o 161 e o 165, tá? Então você tem a situação no 161 é o volume, né? O volume da aresta. Volume do cubo, desculpa. Do cubo. E o 165 é a área da pessoa. As duas situações têm antes e depois. Então, vou montar aqui. Ó, então, você tem antes, depois, no caso do 161. 161 é o volume do cubo. Aí, você tem a aresta. Estou montando a tabela, tá, gente? E aí você tem o volume. Então, aqui você tem uma tabelinha. Situação antes e depois. E aí você sabe que antes de cozer a peça, a aresta vale A. Após o cozimento, vai diminuir o valor da aresta para quanto? 0,8A. Por quê? Porque ele falou que perde 20% do tamanho da aresta. Se perdeu 20%, sobrou 80%. Certo? Aí, qual que é o volume de um cubo de aresta A? A ao cubo. Qual que é o volume de um cubo com essa nova aresta? Essa nova aresta ao cubo. Tudo bem? Área de cubo. Você tem lá o cubinho. Que bonito. Você tem A. O volume é A ao cubo. Tá? É a área da base vezes a altura. A área da base é esse A vezes esse A vezes essa altura que vai dar o volume. Tá? Então, o volume aqui é 0,8A ao cubo. Toma cuidado quem você leva ao cubo. Não pode fazer assim, ó, porque assim só o A está ao cubo. E aí está errado. Tá? É a aresta ao cubo. Que agora você tem no cubo, o que era A antes virou 0,8A aqui, 0,8A aqui, 0,8A aqui. Você multiplica os três. Tá? Bom, eu vou reescrever isso daqui. 0,8A ao cubo é igual
0,8 ao cubo vezes A ao cubo. Eu distribuí os expoentes para esse produto aqui dentro. Tá? Aí vocês não tem jeito de fugir, tem que fazer essa conta. Isso daqui vai dar 0,512. Tem que fazer essa conta. Tá? E o A ao cubo continua A ao cubo. Tudo bem? Todo mundo sabe fazer essa multiplicação, né? 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com a vírgula. Aí pode fazer o seguinte, 0,8 ao cubo é 8 dividido por 10 ao cubo. Aí fica 8 ao cubo dividido por 1000. Porque 1000 é 10 ao cubo. Tá? E aí se você souber fazer o 8 ao cubo, que dá 512, não esquece de tirar 3 vírgulas, né? 3 casas decimais a vírgula, que dá isso daqui. Tudo bem? Bom, então isso daqui é igual a 0,512A ao cubo. Oi? A quantidade de casas é a quantidade de zero. Isso. Bom, até aqui tudo bem, gente? Todo mundo entendeu a tabelinha? Tá? Agora a gente vai para a pergunta. Depois a gente faz a tabelinha para outro exercício também. Antes de ir para a pergunta, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês. Vou mudar de cor aqui. Faz de conta que o meu peso só faz de conta, tá claro que não é 76 quilos. Faz de conta que meu peso é 76 quilos, cravado, né? Faz de conta que meu peso é 76 quilos. E deixa eu ver. Quem é mais leve que eu? Porque é mais fácil fazer uma conta de maior e menor. 44 quilos. E eu quero comparar o meu peso, a minha massa, com a massa da Wanda. Tá? Como é que eu faço para comparar? Qual que é a diferença deles? Que conta que vocês fazem? É o Breno. Depende. Por exemplo. É o Breno. Pode fazer. É o Breno, a minha diferença. É a sua. Sim. Você pode fazer a divisão. Se você fizer a divisão, você fala que a relação, porque relação é divisão. Você fala que a razão ou a relação entre eles é 76 dividido por 44 e faz de conta que isso dá alguma coisa aí que eu vou fazer a conta agora. Cadê a minha calculadora? Aqui. Dá 76 dividido por 44, isso daí dá 1,72. Tá? Então isso daqui dá 1,72 e aí você fala que isso daqui é a razão. O nome disso é razão. Tá? Agora, dá para fazer a diferença também. Tá? A diferença entre esses caras vai dar quanto? Vai dar 22. 4, 5, 6, 32. E isso daqui é chamado de diferença. Tem nome as coisas, tá? Diferença. Aí você pode dizer que o peso ou massa da Wanda, ela é o quê? 32 quilos em relação ao meu? Menor. Então, quando você fala que uma coisa é menor que a outra, você fez a diferença. Tá? Então, você fala, 32 quilos de diferença é porque o peso dela é 32 quilos menor. Por que eu estou falando isso? Porque a resposta, obviamente, vai ter isso daqui. Quer dizer, eu não lembro, deve ter isso daqui, porque essa não é a resposta. Tem, 51,2%. Porque 0,512 é a mesma coisa que 51,2% de A ao cubo, certo? É só colocar, você anda 2 casas para cá e dividir por 100. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa. E claro que tem a resposta e essa não é a resposta, tá? Não é essa. Tá? Olha o que ele está escrevendo aqui, menor, menor, menor. Essa brincadeira que eu fiz do meu peso da Wanda é para dizer que ela é mais leve, ou o peso dela é menor que o meu por 32 quilos. Então, sempre que você vê a palavra menor, é porque foi feita a diferença. Ou seja, eu tenho que fazer, ao invés de fazer a diferença dos pesos, eu tenho que fazer a diferença dos volumes. Eu vou fazer o maior volume, que é esse daqui, menos o menor volume. Quando eu fizer isso, eu vou ter 1A ao cubo menos
fazer em porcentagem, porque a resposta já vai dar direto em porcentagem. 51,2% de A ao cubo. Vou colocar o A ao cubo em evidência, fica 1 é a mesma coisa que 100%, menos 51,2% de A ao cubo. Eu pus o A ao cubo em evidência. Tá? Isso daqui vai dar 48,8% de A ao cubo. Isso é o que? É a diferença. É a diferença entre o maior e o menor. Então você pode dizer que na situação depois de cozimento, o cubo ficou 48,8% menor. Tudo bem? O problema desse exercício é a interpretação do português. Conseguiram enxergar isso? O problema é a interpretação do português. É saber o que significa esse menor e fazer uma analogia com situações mais cotidianas. Por exemplo, o peso, o tamanho, a altura, né? Por exemplo, a minha altura, eu meço 1,86. 1,86. Aí você pega a Wanda, qual que é a sua altura? 1,60, vou colocar 1,66 para ficar mais fácil fazer a conta. Mas se você fizer a diferença, ela é 20 centímetros, 0,20 metros, ou 20 centímetros, menor. Esse menor vem do fato que eu fiz a diferença. Então aqui na resposta, você viu menor, então foi feita a diferença. A diferença de um para o outro vai ser isso daqui. Tudo bem? Certo? Mais dúvidas? Então agora vamos fazer a mesma coisa para 165. 165, não precisa nem ler o enunciado, quem não leu, que eu vou falando o enunciado para vocês. 165 é da área da pessoa, muito bem. Lá tem o antes, fazer em azul. Você tem o antes e você tem o depois, onde essa aqui é 165, tá? O antes é quando é uma criança e o depois é quando é adulto. E aí ele te dá a massa e a área. Ele está relacionando massa e área. Do mesmo jeito que a gente aqui relacionou aresta e volume, porque ele deu a fórmula entre o volume e a aresta, aqui ele deu a fórmula entre a área e a massa. Antes a massa era M, uma perninha a mais. Antes a massa era M e depois a massa foi multiplicada por 8. Um adulto pesa 8 vezes mais do que quando ele é criança. Ele disse também no enunciado que a área é dada por K vezes a massa da pessoa. Só que a massa é elevada a 2/3. Nessa situação depois, vai ser a mesma coisa. K vezes a massa da pessoa, só que agora a massa é essa, elevada a 2/3. Repara que é exatamente igual a essa situação. Só que aqui a fórmula é diferente. Por que 2/3? Porque ele deu no enunciado. No enunciado ele deu. 165. Ele falou a área, tá vendo ali? É 1K vezes M elevado a 2/3. Aqui tá horrível de ver, mas na apostila dá para ver direitinho. Certo? Isso é denunciado. Ele falou, a área é dada por essa fórmula. É o K, não importa quanto vale o K, vezes a massa da pessoa, que nesse caso é M, elevado a 2/3. Vezes a massa da pessoa, que nesse caso é 8M, elevado a 2/3. Tá? Aí, é a mesma tabelinha. Tabela de antes e depois é sempre assim, gente. Sempre assim. Então, guarda isso, refaz em casa, que só nessa prova do Enem, 2 questões. Tá? 2 questõezinhas que dá para fazer e acertar fácil. Bom, e ele pede para relacionar de novo. Aqui ele pediu para relacionar essas duas e agora ele pediu para relacionar essas duas. Isso daqui a gente tem que abrir, mesma coisa que a gente fez antes, né? Antes a gente pegou esse cara aqui, distribuiu esse 3 para cá e para cá. Agora a gente vai ter que pegar esse 2/3 e distribuir para o 8 e para o M. Tá? Vou continuar aqui, porque não cabe lá, então isso aqui vai ficar K vezes 8 elevado a 2/3 vezes M elevado a 2/3.
O 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. O 8 está elevado a 2/3, então o 2 ao cubo está elevado a 2/3. Vezes a massa elevada a 2/3. Aqui eu posso cortar esse 3 com esse 3. Tá? E aí sobra o 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Opa! Oi? Aí o m está elevado a 2/3 ainda. Tá? Esse 2 ao quadrado eu vou passar para o lado esquerdo do k para ficar bonitinho. 4 vezes k vezes m elevado a 2/3. Tá? Então esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui que eu vou copiar. Copiar, colar. Certo? Isso daqui é igual a isso. Então, ó, antes eu tenho isso aqui de área e depois eu tenho isso daqui de área. Aí a gente vai lá na pergunta. A pergunta é: se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Aqui ele não está perguntando diferença. Ele está perguntando por quanto vai ser multiplicada a área. Ora, se a massa é multiplicada por 8 em relação do antes e depois, a área é multiplicada por quanto? Antes era isso, agora é 4 vezes isso. Tá vendo? Ó? Identificar padrãozinho. Isso aqui era a área antes, e ele aparece aqui. Ó. A nova área é 4 vezes a área antes, então a área ficou multiplicada por 4. A massa foi multiplicada por 8 em relação à infância, e a área foi multiplicada por 4 em relação à infância. Ou seja, você fica com a área 4 vezes maior e o peso 8 vezes maior. Tudo bem? Então a resposta é 8. Aliás, 4. 4 vezes. Certo? Claro que tem um 8 lá. Para os desavisados que vão 8, 8, 8 a 8. Gente, vocês perceberam que sempre tem uma pegadinha? Nunca é o que vocês acham. Tá fácil? Isso. Não. Coincidência ou poderia fazer que a área é a multiplicação desses dois, então vocês são por 8, eu dividir esse 8 por 2, é igual a... Não. É coincidência. É coincidência. Você tem que fazer desse jeitinho, não tem outro jeito de fazer. Quer dizer, tem outros jeitos mais difíceis, mas você tem que fazer pela forma. Tá? Por quê? Porque a massa multiplicou por 8, só que ela está dentro de uma fórmula com expoente. Você viu? Ó, olha aqui, ó, lá na lousa, quer dizer, na parede. A massa alterou, só que a massa está elevado a 2/3. Então, você multiplicar por 8 aqui dentro, não é só multiplicar por 8, é multiplicar por 8 elevado a 2/3. 8 elevado a 2/3 por 1 a casa é 4. Tá? Não é que você divide por 2, etc. Tudo bem? Tirou a dúvida? Bom. Então já foi a 161 e a 165 de uma vez, tá? Vamos para 162. Deixa eu ver se é fácil. Todo mundo fez a 162? Não? Eu fiz para alguns. Tá. Então, a 162, vamos lá. A 162 é o seguinte. Tem uma plataforma circular. E aí tem um quadrado. Deixa eu ver se eu faço um quadrado certinho aqui. Tá. Olha que bonitinho. Nossa, que beleza. Ele forma um quadrado. Bem direito. E aí você tem um quadrado que vai ser da escultura, tá? Todo mundo leu esse enunciado e entendeu isso daqui, certo? O quadrado tem que ficar totalmente apoiado na base que é circular. Não pode sobrar nada para fora, apesar do desenho estar sobrando, não pode sobrar nada para fora. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse quadrado. Ó, agora sim. Tem que tangenciar aqui. Tá? Não pode sobrar nada para fora. E aí ele pede para relacionar o raio do círculo com o lado do quadrado. Bom, eu tenho que o lado do quadrado é L. Então aqui vale L, aqui vale L. E no círculo, o centro dele está aqui. Pega a reguinha.
o raio do círculo é R. Tudo bem? E aí ele pede para relacionar. Nessa situação, como é que eu relaciono esses caras? Bom, eu posso usar, por exemplo, como é que eu relaciono o R e o L? Eu não sei como é que vocês estão craques de exercícios de geometria plana, mas provavelmente vocês têm decorado qual que é no quadrado esse cara aqui, ó. Isso. Quanto que vale o diâmetro do quadrado? Esse cara aqui, quanto que vale? Se esse cara é L, esse cara aqui é L raiz de 2. Tudo bem? Não precisa decorar, vocês podem tirar isso por Pitágoras. Tá? Como assim? Isso aqui vale L, isso aqui vale L, e aí essa interrogação aqui é x, e aí você faz L ao quadrado mais L ao quadrado, isso é Pitágoras, né? Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, tem que ser, porque isso aqui é 90 graus, tem que ser o x ao quadrado, e aí você, blá blá blá, x é igual a L raiz de 2. É daí que sai essa formulazinha aí, que é decorada, que é o diâmetro do quadrado. Certo? Diagonal do quadrado, não diâmetro. Certo? Então, daqui até aqui, né, continua aqui, tem 2 R's, certo? Ó, daqui até aqui não são 2 raios? Então eu sei que 2 raios vai ser igual L raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Então, nessa situação, eu sei que R é igual a L raiz de 2 sobre 2, que é igual a L dividido por raiz de 2. Tudo bem? Ah, mas e essa passagem maluca que você fez aqui? Eu desracionalizei. Porque para racionalizar, vocês aprenderam que eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Aí, raiz de 2, multipliquei por 1, né? Não alterei o resultado. Esse vezes esse vai dar 2. Então, ó, isso aqui deu 2. Ficou raiz de 2 sobre 2. Que é o que tinha antes. Tá? Então, tá certo o resultado de CL dividido por raiz de 2. Porque isso daqui é efetivamente isso daqui. Tudo bem? Quando eu racionalizo esse cara aqui, eu chego nesse daqui, então eu desracionalizei. Por que eu fiz isso? Para dar igual a resposta, porque na resposta ele desracionalizou. Tá? Tudo bem? Bom, mas ainda não é a resposta. Nessa situação, eu consigo colocar a escultura em cima da base, se o R for igual a L sobre raiz de 2. Tá? Só que tem outras situações. Eu posso ter uma salvaguarda. Eu posso dizer que a minha base é muito maior do que a base da escultura. Né? O meu círculo aqui pode ser muito maior. Ou seja, o raio do círculo pode ser maior do que isso daqui. Então, a minha resposta vai ser maior ou igual a isso daqui. Tudo bem? Entenderam? Entendeu? Foi? Foi? 163. Então, a resposta é a A, tá? 163. Isso daqui, a resposta... Oi? Não, 162 foi o que eu fiz agora. Agora a gente vai ver a 163. Ó, a resposta é a E. Todo mundo enxergou que é a E ou não? Enxergaram? Qual que é a situação aqui? Você está aqui em cima. Faz de conta, isso aqui é uma lâmpada, né? Está iluminando aqui embaixo. E aí você vai ter um motoqueiro aqui embaixo que vai ficar andando em círculos. Ele vai andar em círculos, só que ele vai passar pela lâmpada. Ele vai, digamos assim, atropelar a lâmpada. O enunciado está dizendo isso, tá? Ele vai passar pela lâmpada. E aí imagina que você está com o olho aqui, olhando a lâmpada. Você está olhando de cima para baixo. Você vai ver ele passando aqui assim. Tenta imaginar, pensa que você está pegando aquelas bolas gigantes olhando assim para ela. Olha para mim aqui, ó. Você está pegando aquelas bolas lá do Chaves, aí você está olhando ela assim. Aí você imagina o motoqueiro passando assim. A projeção dele embaixo que você vai ver vai ser uma reta. No chão. Você vai ver ele no chão, a projeção dele no chão, que vai ser a luz vai iluminar o motoqueiro e a projeção dele no chão vai ser uma reta. Tudo bem? Não necessariamente, assim, se o movimento dele for exatamente esse daqui, vocês vão ver essa reta aqui. Agora, faz de conta que ele faz um outro movimento, faz de conta que você dá uma giradinha no eixo dessa bola,
Você dá uma giradinha nisso daqui, né? Você faz assim com a bola, ó, pra mim, olha pra mim. Você faz assim com a bola, aí o eixo... Oi? Não, no chão você vai ver isso aqui, ó. Pá. Não, se der. Hã? Não. Não. Vai continuar vendo. Vai continuar vendo uma reta, mas vai ser assim. Em vez da reta assim, vai ser assim. Imagina que você está assim. Aí ele está passando assim, né? O motoqueiro está... O movimento dele não vai mudar? Tipo, não vai ficar assim? Não, porque ele está passando ainda em cima da lâmpada. O enunciado falou que está passando na lâmpada. Se você girar de assim, a única coisa que ele vai fazer é isso. Aí a projeção no chão vai ser assim, ó. Entendi. Só que a lâmpada ainda está aqui, ó. Você está olhando de assim. E ele está fazendo de assim. Você está olhando por cima, né? Isso daqui é a nossa visão de cima. Ele está passando pela lâmpada ainda. Só que você está vendo essa projeção. Se você virar mais ainda, você vai ver ele fazendo assim, ó. A lâmpada está aqui. Você vai ver ele fazendo assim. Tudo bem? Isso aqui é bom fazer esse exercício que dá a visão espacial. Tá? É por isso que cai o exercício, porque não é fácil, tá? Então vocês têm que exercitar, porque é só exercitando que a gente pega essa visão 3D. Tá? 164. Todo mundo fez a 164? Acho que essa é mais tranquila, né? 164 bom, ele alcança de 0,40 até 1,35. Então só pode ser isso daqui, ó. Tem que ser acima de 0,40 e abaixo de 1,35. A única opção é essa daqui. Porque todos esses outros, ó, não satisfaz a altura mínima, que é 0,40. Tudo bem? Essa foi fácil, né? 165, a gente já fez. 166, essa é legal. Essa é da matriz. Tá? Ó, a da matriz, alguém conseguiu fazer? Alguém conseguiu? Conseguiu? Não? Tá. 165 é matriz assusta, né? Então vamos relembrar um pouquinho de matriz, que dá tempo. Vou colocar uma página mais aqui, New Page After. Aqui. Ó, matriz. Quando eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B, eu vou ter um resultado que vai ser uma matriz C. Tá? Tem uma regra que é das dimensões da matriz. Por exemplo, se a minha matriz A tem dimensão A linhas por B colunas, a minha matriz B obrigatoriamente tem que ter B linhas também, e o número de colunas pode ser qualquer coisa. Porque esse B aqui desse lado tem que coincidir com esse B desse lado. E aí a resposta vai ser o que sobrou, o A por C. Então a outra matriz que é resultado vai ser A por C, obrigatoriamente. Tá? Isso é uma regra de multiplicação de matrizes. Tá? Quando eu multiplico duas matrizes, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o resultado vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Certo? Isso é uma regra. Tá? Por exemplo, se o A for 4 por 4 e o B obrigatoriamente tem que ser 4 na primeira posição, porque tem que ser igual a esse, e aqui pode ser qualquer coisa, digamos 3. E aí o resultado, as dimensões, esse 4 com esse 4 tem que bater, mas você ignora, e o resultado vai ser 4 por 3. 4 por 3. Certo? Isso é regra. Tá? Aí a gente vai lá, e coisa que vocês sabem calcular muito bem é a média, né, de semestre, para saber se vai ficar de recuperação, esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, como é que eu calculo a média de matemática? Como os pesos são iguais, eu somo tudo e divido por 4, não é? Então, para matemática, por exemplo, como é que ficaria a média de matemática? Média de matemática seria 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5. Mentira, né? A nota nossa seria 0, 1, meio, 0,2. Né? Aí soma tudo isso e divide por 4. Não é? Só que isso daqui eu não posso também pegar essa divisão por 4 e fazer isso aqui dividido por 4 mais isso aqui dividido por 4. Não dá na mesma? Eu já explico por que eu estou fazendo isso daqui. Dá na mesma, não dá?
Tá? Isso daqui é a mesma coisa que pegar o primeiro elemento, que é esse cara, e multiplicar por 1/4. Aí você soma com o segundo elemento e multiplica por 1/4. Soma com o terceiro elemento, que é esse 4,5, multiplicado por 1/4. E o último elemento multiplicado por 1/4. Isso é multiplicar essa matriz aqui, que é 4 por 4. Então, essa matriz aqui é 4 por 4. Eu vou ter que multiplicar ela por uma dessas 5 matrizes. Como a primeira matriz é 4 por 4, obrigatoriamente, pelas regras que eu acabei de explicar, a segunda matriz tem que ser 4 por alguma coisa. Certo? Porque a primeira matriz é 4 por 4. Então, a segunda matriz tem que ser 4 por alguma coisa. Para o resultado ser 4 por alguma coisa. Certo? Bom, eu sei já que a minha segunda matriz, por essa regra aqui, esse número aqui tem que ser igual a esse. Como a minha primeira eu sei que é 4, a minha segunda eu sei que tem que ter 4 linhas. Então, a minha matriz tem que ter 4 linhas. Essa aqui só tem uma linha, não pode ser. Essa aqui só tem uma linha, não pode ser. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas, guarda que pode ser. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4 linhas, guarda que pode ser. E essa daqui tem 1, 2, 3, 4 linhas, guarda que pode ser, mas como eu já risquei grande, essa é a resposta. Né? Bom, eu sei, já eliminei a A e a B. Tá? Mas e a resposta? Como que vai ficar a resposta? A resposta não vai ser a média? A média, então, eu vou ter uma média de matemática e a média de todas as outras. Faz de conta que a média aqui dá 5, a média aqui dá 7,5, faz de conta, tá? A média aqui dá 8 e a média aqui dá 6,5. Faz de conta. Isso daqui é uma matriz de quanto por quanto? 4 por 1. São 4 linhas e uma coluna. Então, esse aqui é 4 por 1. Então, eu já sei que aqui é 1. E eu sei que aqui também vai ter que ser 1. Isso me ajudou em muita coisa, porque essa daqui também é 4 por 1. Essa também é 4 por 1. E essa também é 4 por 1. Tá? Bom, agora eu sei que para essa primeira linha, para eu calcular essa média aqui, eu vou ter que multiplicar o primeiro elemento por 1/4 e somar com o segundo elemento vezes 1/4, que é justamente a multiplicação daquela primeira matriz por essa matriz, que é 1/4. Como que eu faria isso? Bom, já matou, né? Porque 1/4 só tem aqui. Né? Tem aqui também, mas essa a gente já descartou. Então já matou. Só que como é que faz essa multiplicação? Você tem lá... vou chamar de matemática 1, matemática nota 2, matemática nota 3, matemática nota 4, e aí um monte de outras notas aqui que não interessa pra gente agora. E aí eu vou multiplicar por aquela resposta que é 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Isso aqui é multiplicação de matrizes, tá, gente? E aí eu só estou interessado na média da matemática. A média é dada por essa linha vezes essa coluna. Elemento é elemento. Então, eu vou pegar... Deixa eu pintar com esse daqui que é mais... Acho que fica mais didático. Eu vou pegar o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, somar com o segundo elemento vezes o segundo elemento, somar com o terceiro elemento vezes o terceiro elemento, estou começando a ficar com uma cor horrível, e somar o último elemento vezes o último elemento. Isso vai dar M1 vezes 1/4, mais M2 vezes 1/4, mais M3 vezes 1/4, mais M4 vezes 1/4, que é justamente isso aqui. Aqui é o M1, né? M2, M3 e M4, que eu pus lá embaixo. Tá? E é justamente isso que eu queria para achar a média, e é o que eu obtive, que eu mostrei para vocês se eu multiplicar por aquela matriz do último item aí. Tudo bem? Não é difícil, é que vocês têm que treinar. Eu juro, eu tenho certeza que pelo menos 80% de vocês não fez uma multiplicação de matriz o ano inteiro. Estou errado? Você fez? Levanta a mão, quem não fez, quer dizer, quem fez a multiplicação de matriz? A gente teve aula.
Mas vocês fizeram a tarefa? Fizeram? Não. Multiplicação? Jura? Juradinho? Fizeram? Ah, então eu tô errado, foi mal, mas... Eu sei que vocês não iam multiplicar Eu, matriz. pelo menos, não fiquei craque. Né? Ficou craque? Não? É horrível matriz. É? Tá. Mas você entendeu agora? Tá. É que tem que treinar, né, gente? Bom, se vocês treinaram, peço desculpas, mas eu pensei que vocês não tinham treinado. Tá. Oi? Vou trazer. Boa, vou trazer. Ó, então, vamos lá. Mais exercícios. Questão 167 tem um conceito muito importante. Todo mundo leu, né? Bom, a questão 167 fala da... Cadê o lápis? Tá aqui. Fala da proporção. Uma coisa diretamente proporcional a outra coisa, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais... Cadê? Aqui. Quando você tem a grandeza 1 diretamente proporcional à grandeza 2, você escreve assim, grandeza 1, esse é o símbolo de diretamente proporcional à grandeza 2. Só que isso não é muito útil. Esse símbolo você pode trocar por igual a k vezes a grandeza 2. Tá? Isso aqui você lê assim, a grandeza 1 é diretamente proporcional à grandeza 2. Como é que é inversamente proporcional? Você faz a grandeza 1 vezes a grandeza 2 é igual a k. Ou, usando esse símbolo, você fala que a grandeza 1 é inversamente proporcional à grandeza 2. Tá? E aí você substitui esse símbolo por igual a k e esse G2 passa multiplicando. Aí fica assim. Tudo bem? Esse símbolo não é um alfa, mas é bem parecido e ele significa proporcionalidade. Tá? Só que útil para a gente é assim. Ó. Esse aqui é diretamente proporcional, esse aqui é inversamente proporcional. Diretamente proporcional significa, se o G2 for multiplicado por 2, o que acontece com o G1? Ele é multiplicado por 2 também. Certo? Porque tudo que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. Então, se eu multiplicar G2 por 2, para ficar igual, eu tenho que multiplicar por 2 aqui também. Então, o G2 ele é multiplicado por 2, então o G1 é multiplicado por 2. Tá? Porque G1 e G2 são diretamente proporcionais. Não vale para soma. Se você somar a coisa aqui, não vai somar a mesma coisa. Se você pegar o G2 e o novo G2 for um G2 mais 1, o G1 não vai ser G1 mais 1. Porque tem um K multiplicando pelo 1 aqui, que vai dar diferente. Proporcionalidade é só quando você multiplica ou divide as coisas e não quando soma e subtrai. Tudo bem? E aqui no inversamente proporcional? No inversamente proporcional se você multiplica o G2 por 2, o G1 fica dividido por 2. Para continuar sendo igual, para valer-se igual. Certo? Tá? Bom, um exemplo que eu gosto de dar é salário e beleza. Faz de conta que o salário ele é 3 vezes a beleza. Tá? Faz de conta que você tem como mensurar a beleza da pessoa, aí o salário da pessoa vai estar proporcional à beleza das pessoas. Digamos assim, uma modelo, por exemplo, um modelo. Tá? Faz de conta. É um exemplo cotidiano. Então, se a beleza da pessoa for 1.000, o salário vai ser 3.000, certo? Então, por exemplo, o salário, se a beleza for 1.000, vai ser 1.000 vezes 3, que vai dar 3.000. Se a beleza duplicar, vai ser 2.000, vai ser 2.000 vezes 3, que vai ser 6.000. Duplicou o salário, tá vendo? Duplicou a beleza, duplicou o salário. Tá vendo? Não, isso aqui é só um exemplo. Então, duplicou a beleza, duplicou o salário. Tá? Coisa muito, mas extremamente importante, isso é pegadinha lá de rodapé que pode cair no ITA. Grandezas proporcionais sempre vão tocar o gráfico no zero. Faz sentido? Sempre vai tocar no zero, porque se essa aqui for zero, essa aqui vai ser zero também. Normalmente, uma das grandezas vai estar no eixo X e a outra vai estar no eixo Y, como é o caso desse exercício. Uma grandeza está no eixo X e outra grandeza está no eixo Y. Se não partiu do zero, você já descarta. Não partiu do zero, não partiu do zero, não partiu do zero. Descarta. Quem partiu do zero? Esse e esse. Por quê?
Porque tem esse K aqui, ó. As grandezas são proporcionais, então o G1 é K vezes G2. O 0, 0 está no gráfico. Se esse aqui é 0, 0 vezes K vai dar 0. Então o XY vai ser 0, 0. Ou seja, 0, 0 tem que estar no gráfico. Então o gráfico parte da origem. Tudo bem? Isso é nota de rodapé, mas você já eliminou 3 alternativas. Olha que beleza. Certo? Só que isso daí é uma coisa mais avançada para enxergar. Tá bom? Ó, e eu garanto para vocês, lá na faculdade, quando os professores começam a falar de grandezas proporcionais, etc., os alunos pensam em reta, né? Um gráfico que é assim, uma reta. Isso daqui não é diretamente proporcional. Essa grandeza aqui nesse eixo não é diretamente proporcional à grandeza desse eixo, porque não partiu do zero. Se partir do zero, essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? E aí os alunos erram muito. Tá? Uma coisa cresce, a outra também cresce, nesse caso que eu pus, né? Se esse aqui cresce, esse também cresce, mas elas não são diretamente proporcionais. Se essa aqui duplica, essa aqui não vai duplicar. Como? Inversamente proporcional é uma hipérbole, fica assim. Inversamente proporcional não tem o 0, 0, porque se você fizer 0 vezes 0 não vai dar K. O K é um número diferente de 0. Tchau, tchau. Tudo bem? Inversamente proporcional seria isso daqui, ó. Tá, esse item B. Bom, vamos resolver a questão então. A questão ele fala o seguinte: a potência é o produto entre a resistência e o quadrado da corrente. E ele fala que a energia é diretamente proporcional à potência. Dada essa teoria, fica fácil escrever isso. Tá? Ó, essa grandeza é diretamente proporcional a essa. Ele falou, energia é diretamente proporcional à potência. Você quanto que é a potência? É isso daqui. Então você vai plugar isso daqui aqui. Então você troca o P por R vezes I ao quadrado. Se você olhar para as respostas, ele está interessado em traçar o gráfico da corrente e da energia. K e R, então, aqui são constantes. Então você tem que E é igual a K vezes R vezes I ao quadrado, onde K e R não vão variar, são constantes. A resistência nunca vai mudar. A resistência é fixa, a resistência de um chuveiro não muda. O K é uma constante, o K, o próprio nome diz, é uma constante. Como a resistência não vai mudar, ela também é uma constante. Então, constante K vezes constante R vai ser uma constante também. Então, você pode reescrever isso daqui como E é igual a uma outra constante, que eu vou chamar de K' vezes I ao quadrado. Tá? E aí, o gráfico disso daqui é uma parábola, onde no eixo X você tem o I e no eixo Y você tem o E. Ó, lembra, eu mostrei isso para vocês com Y é igual a A vezes X ao quadrado. Isso daqui era uma parábola com a boca para cima se o A era positivo, passando aqui na origem. Lembram disso? Esse é o gráfico de Y é igual a A vezes X ao quadrado. Só que aqui no lugar do X está o I. Ó, então você troca esse X por I. No lugar do Y está o E. Você troca o Y por E. E no lugar do A, pode ser qualquer número. Eu vou colocar o K'. Aí ficou igualzinho isso aqui, ó. Então, isso aqui é o gráfico de uma parábola. O único gráfico que é uma parábola é esse daqui, ó. Você continuaria isso daqui daria uma parábola. Mas por que não tem esse lado? Porque para ele, nesse exercício, só interessa correntes positivas. Então, você descarta a possibilidade da corrente ser negativa. Então, o único que representa uma parábola passando no zero é o item D. Tá? Tudo bem? Dúvidas? Foi? 5 minutinhos, então vamos fazer a 188. 188, todo mundo fez? Ela é fácil, só vou dar a ideia, caso alguém não conseguiu fazer. A ideia é o seguinte, ele pediu para transformar esse 3 minutos, aqui você lê graus, minutos e segundos, tá? Ele pediu para transformar esses 3 minutos em graus. A resposta é isso daqui, ó, meio grau. Como é que você faz isso? Ele fala que 1 minuto equivale, aliás, ele fala que 1 grau equivale a 60 minutos. Ele falou isso.
E aí você quer saber quantos graus equivalem a 3 minutos. Aí você faz a regrinha de 3. Aí você vai achar que x é 0,05 graus. Tudo bem? Que vai ser essa resposta aqui. Certo? Dúvidas? 169. 169, todo mundo fez? Eu vou dar só uma dica de como é que vocês vão fazer isso daqui rápido, tá? Porque vocês têm 3 minutos para fazer. Se vocês fizerem todas essas possibilidades, vai ficar muito mais do que 3 minutos. Tá? O único pagamento à vista aqui é o primeiro, que fala que é 55 mil à vista. Aí depois ele fala que Arthur tem um dinheiro para pagar à vista. Ou seja, o dinheiro do Arthur é esse. Ele tem esse dinheiro. Tá? E aí o exercício fala que ele tem a possibilidade de investir essa quantidade com rendimento de 10% ao semestre. Tá? Ele tem essa possibilidade, ele vai render 10% ao semestre. E aí, se você olhar todas as possibilidades, essa quarta opção é de cara a mais vantajosa. Por quê? Porque se você somar o primeiro pagamento com o pagamento depois de um ano, vai dar menor do que a opção à vista. Ó, 15 mil mais 39 mil dá 54 mil, que é menos do que à vista. Quer dizer, se ele escolher pagar aqui assim, ele vai ficar com um ano rendendo um montão de dinheiro, né? Porque ele tinha 55 mil, pagou à vista 15 mil, ele continuou com 40 mil reais. 40 mil temers. E aí, isso daqui vai render quanto? 10% ao semestre, ou seja, é 10%. Isso daqui vai render 4 mil reais no primeiro semestre, e aí então ele vai ficar com 44 mil reais, e isso daqui vai render ainda mais 10% no segundo semestre. Ele estava com 44 mil reais e vai ficar com mais 4.400, então ele vai ficar com 48.400 reais. E ele vai pagar disso 39 mil reais. Vai tirar 39 mil reais disso e vai ficar uma conta que agora eu não sei fazer. Vai ficar 490. Vai ficar com 9.400 reais ainda em relação à primeira quantidade. A primeira opção. Se você fizer isso para todas as outras, você vai ver que isso daqui é o que dá mais lucro para ele. Só que você fazer tudo isso para todas é muito mais do que 3 minutos. Porque eu já fiquei 3 minutos para fazer só para uma. Então, o que você tem que ver você vai fazendo mais ou menos as somas. Você vai ver que esse mais esse vai ser mais do que 55 mil. Você vai ver que esse aqui, mais esse daqui vai ser mais. Você vai ver que esse daqui dá 60 mil. E essa opção aqui dá muito menos, dá 54 mil reais. E ele vai ficar um ano para render 40 mil reais ainda. Ou seja, ele vai ganhar 9.400 reais ainda de lambuja. O negociador é bem ruim, da quarta opção. Então vocês têm que analisar e vocês acham uma opção gritantemente mais vantajosa e não faz a conta. Opa, beleza, próxima questão. Tudo bem? Ah, mas eu estou inseguro. Bom, se você tiver 15 ou 20 minutos para fazer, faça, mas deixa por último. Você tem que ter noção de que você vai demorar muito tempo para fazer a questão e aí você deixa para fazer depois. E aí você marca lá, eu acho que é essa a quarta opção. Não deu tempo de fazer, marca essa quarta opção mesmo no gabarito. Tudo bem? Ah, aqui 1 minuto dá para fazer essa daqui rapidão, é só uma dica. Todo mundo leu esse exercício? Ele quer saber... Todo mundo fez? Batata? Ah, então beleza. Só a dica que eu ia dar era, para achar a área disso daqui, mais isso, como que eu acho que é melhor fazer? Você faz essa área aqui, que é y vezes 5, que é esse pedaço aqui. Aí você faz essa área aqui, que é x vezes 3, que é esse pedaço aqui. Como você somou 2 vezes essa área xy, você subtrai uma vez ela. Tá bom? Fechou? Certinho? Esse é o jeito mais rápido de fazer esse exercício. Esse daí é só de divulgação? Qual? Esse Esse aqui? Esse eu não li. Não cheguei, eu achei que não ia chegar. É? Eu li até o 170. Deu certinho. Tá? Aí na aula que vem termina? Na aula que vem eu terminei esse, mas vocês já fizeram, né, gente? Alguém tem dúvida do 171 até o 180?
Não? Não? Vocês fizeram? Vocês não fizeram? Tá? Então, ó, tenta fazer do 171 até o 180. Se vocês tiverem dúvida, vocês me falam pontual, porque acho que todo o resto já fez. Tá? E a gente já parte para a próxima prova. Tudo bem? A gente faz os que vocês tiverem dúvida e senão a gente parte para a próxima prova. Tá bom? 171 em diante. Certo? Vocês fizeram 171 para frente, né?